Independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, marcando o momento em que o país deixou de ser uma colônia de Portugal e se tornou uma nação independente. Este evento foi o resultado de um processo complexo e gradual, influenciado por fatores internos e externos, que incluíram mudanças políticas e econômicas tanto no Brasil quanto em Portugal. Contexto histórico. Revolução Liberal do Porto, 1820 em 1820. A Revolução Liberal do Porto em Portugal resultou na queda do regime absolutista e na convocação de uma Assembleia Constituinte. A nova administração portuguesa exigia o retorno imediato do rei Dom João VI, que havia se refugiado no Brasil desde 1808, e pretendia restaurar o Brasil à condição de simples colônia. Elevação do Brasil a Reino Unido, 1815. Antes disso, em 1815, o Brasil havia sido elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, como parte das medidas tomadas por Dom João VI para legitimar sua estadia no Brasil e atender à reorganização geopolítica pós-napoleônica. Essa elevação deu ao Brasil uma maior autonomia e prestígio dentro do Império Português. Tensões coloniais e sentimento nacionalista. Com as reformas liberais em Portugal, surgiu um movimento para reverter o status do Brasil e reimplementar o controle colonial, o que gerou tensões e um crescente sentimento de insatisfação entre as elites brasileiras. A resistência às tentativas de recolonização e a defesa dos interesses econômicos e políticos locais contribuíram para o fortalecimento de um sentimento nacionalista. O processo de independência. Regência de Dom Pedro I. Dom Pedro, filho de Dom João VI, foi deixado como regente do Brasil quando seu pai voltou para Portugal em 1821. Sob pressão das Cortes de Lisboa para retornar a Portugal e submeter o Brasil novamente ao controle colonial, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, atendendo aos apelos das elites brasileiras em defesa da autonomia do país. Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma petição assinada por habitantes de São Paulo e Minas Gerais que solicitava que ele ficasse no Brasil. Atendendo a essa petição, Dom Pedro declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Este ato ficou conhecido como Dia do Fico e simbolizou um claro rompimento com as ordens das Cortes de Lisboa. Corte de Relações com Portugal. Após o Dia do Fico, Dom Pedro e seus conselheiros, incluindo José Bonifácio de Andrada e Silva, passaram a tomar uma série de medidas para consolidar a independência do Brasil, como a convocação de uma Assembleia Constituinte e a criação de um exército brasileiro para enfrentar possíveis retaliações portuguesas. Proclamação da Independência, 7 de setembro de 1822. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, Dom Pedro recebeu cartas de Portugal que continham exigências das cortes para seu retorno e a recolonização do Brasil. Em resposta, ele proclamou a independência do Brasil, supostamente bradando independência ou morte, e levantando sua espada, um momento que se tornou simbólico na história brasileira. Consequências da independência. Reconhecimento internacional. A independência do Brasil não foi imediatamente reconhecida por Portugal, que só a aceitou oficialmente em 1825, após negociações mediadas pela Grã-Bretanha e o pagamento de uma indenização. A independência também foi reconhecida por outras nações, como os Estados Unidos e os países latino-americanos que também buscavam se libertar do domínio colonial europeu. Estabelecimento do Império do Brasil. Após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822, iniciando o período monárquico conhecido como Primeiro Reinado. Durante este período, o Brasil enfrentou desafios políticos e econômicos, incluindo a necessidade de consolidar a unidade nacional e lidar com conflitos regionais. Legado e impacto. A independência do Brasil resultou em uma transição pacífica de poder, diferente das guerras de independência violentas que ocorreram em outras partes da América Latina. No entanto, o processo não foi isento de conflitos internos, e a luta pela verdadeira autonomia e liberdade continuou nas décadas seguintes, culminando na abdicação de Dom Pedro I em 1831 e, eventualmente, na proclamação da República em 1889. A independência do Brasil é celebrada anualmente no dia 7 de setembro como o Dia da Independência, sendo uma data de grande importância e orgulho nacional para os brasileiros.